Olá, eu sou Heber Juncker e quero falar hoje sobre a importância de eliminar as distrações da nossa vida. A distração é um meio, diria que usado por Satanás, para desviar o seu foco daquilo que realmente você foi chamado para fazer. O texto bíblico de hoje fala que os apóstolos, que eram líderes da igreja primitiva, estavam perdendo seu foco ministerial, correndo de um lado para o outro para atender as pessoas em suas necessidades, deixando de lado a oração e o ministério da palavra, que era o foco principal de suas vidas. Vejamos o que aconteceu e o que eles fizeram. Primeiro, havia murmuração no meio da igreja. Diz a Bíblia que, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Este versículo aponta para algumas realidades da igreja primitiva. O primeiro é que a igreja estava crescendo, e todo crescimento traz consigo problemas que precisam ser enfrentados com urgência e sabedoria. O segundo, que foi a causa da murmuração, é a distribuição injusta dos recursos. E isso estava gerando quebra de comunhão da igreja entre os judeus que falavam somente o hebraico e judeus que falavam somente o grego. E com isso, as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Creio que este esquecimento não foi proposital, mas a queixa acabou recaindo sobre os apóstolos, que eram encarregados da distribuição dos recursos. Mas eles agiram rápido e com sabedoria, não foram negligentes. Vejamos o que eles fizeram. Os apóstolos reestruturaram a igreja. Os apóstolos perceberam que a forma como agiam não atendia à necessidade da igreja naquele momento. Em vez dos apóstolos se desgastarem ainda mais no trabalho do serviço às mesas, eles ampliaram o quadro dos obreiros. Eles não tiveram medo de fazer ajustes na estrutura da igreja para atender a necessidade e a expansão do reino de Deus. E como fizeram isso? Primeiro, eliminaram a distração. O verso 2 diz: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Os apóstolos não estavam vendo a obra social como inferior ou menos digna do que o ministério pastoral. Era apenas uma questão de chamado de Deus. Deus confiou a eles o ensino, a pregação da palavra e o fazer discípulos de todas as nações. Embora fosse justo atender as viúvas, mas não era prioridade dos apóstolos servir às mesas. Por isso, eliminaram este encargo que estava distraindo e tirando o foco ministerial deles. Segundo, escolher homens com credenciais. Os versos 3 e 4 diz o seguinte: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos reafirmaram a necessidade de continuar com a obra social e que fosse escolhido entre eles 7 homens com credenciais para exercer esse ministério. Essas credenciais são bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria. Eles também entenderam que quem deveria escolher esses homens era a igreja e não eles. Agora, os apóstolos tinham claro o foco de seu chamado e não queriam mais cair na distração, tentando fazer tudo o que vinha às suas mãos. Eles sabiam que tinha que se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Eles não estavam dizendo com isso que o ministério da palavra é superior ao ministério social. Ambos são ministérios cristãos que visam servir a Deus e ao seu povo. Ambos possuem credenciais espirituais, o ser cheio do Espírito Santo. Se os apóstolos tivessem abandonado a oração e o ministério da palavra para servir às mesas, a igreja teria perdido o seu foco e o seu poder. Os apóstolos entendiam que o crescimento da igreja vem por meio da oração e da palavra. E o versículo 5 fala da aprovação da igreja. Diz o seguinte: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Este versículo me ensina que quando as decisões tomadas
estão de acordo com a vontade de Deus, quando a igreja age em obediência à palavra, quando os líderes são guiados pelo Espírito Santo, as murmurações cessam, as tensões acabam e, principalmente, a paz de Deus reina. Esses homens escolhidos pela igreja possuíam as credenciais para servir às mesas. E o versículo 6 confirma a aprovação deles para esse ministério. Olha só o que fala. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Eles foram ordenados e consagrados com uma imposição de mão dos apóstolos para servirem ao Senhor e ao povo. Aprendemos hoje que, primeiro, o crescimento pode gerar transtorno na igreja, mas precisamos agir rápido e com sabedoria, dirigidos pelo Espírito Santo. Segundo, temos que eliminar as distrações, pois elas nos sobrecarregam, nos tiram do foco ministerial determinado pelo Senhor. E terceiro, cada um deve servir ao Senhor e ao povo conforme o seu chamado. E se esse devocional ministrou o seu coração, faça um comentário logo abaixo e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e até a próxima.